14 de maio de 2008, 2 da manhã. Um jovem de 19 anos liga para os pais pedindo ajuda. A ligação dura 47 minutos. Os pais ouvem cada passo dele. Até que de repente um grito. Oh, merda! E silêncio. Brandon Swanson nunca mais foi visto. O que aconteceu naquela noite? Brandon Swanson era um estudante universitário de 19 anos, responsável e sem histórico de problemas. Na noite de 13 de maio de 2008, ele estava voltando de uma festa em Canby, Minnesota, dirigindo seu Chevrolet Lumina. A região era rural, com estradas de terra isoladas e nenhuma iluminação. Era uma noite completamente escura. Brandon conhecia bem a área, havia crescido ali. Ele estava voltando para Marshall, onde morava com os pais. Uma viagem que deveria durar cerca de 30 minutos. Às 2 da manhã, o telefone dos pais de Brandon toca. É ele. Brandon explica que havia saído da estrada e o carro estava preso em uma vala. Nada grave, mas não conseguia tirar o carro sozinho. Ele disse que estava perto de Lind, Minnesota, e pediu para os pais irem buscá-lo. Os pais, Brian e Annette, saíram imediatamente. Brandon ficou ao telefone com eles durante todo o trajeto. Durante os 47 minutos de ligação, Brandon ia descrevendo o que via ao redor. Os pais buzinavam, mas ele não conseguia ouvir. Ele acendia e apagava os faróis do carro. Os pais não conseguiam vê-lo. Algo estava errado. Brandon não estava onde dizia estar. Após quase uma hora ao telefone, Brandon decidiu sair andando. Ele disse aos pais que conseguia ver as luzes da cidade de Lind e iria caminhar até lá. Durante a caminhada, ele continuou conversando com o pai. Descrevia campos ao redor, dizia estar passando por cercas, mencionou ouvir água corrente. Então, às 2h47 da manhã, aconteceu. Brandon gritou. Oh, merda! E a ligação caiu. Os pais tentaram ligar de volta várias vezes. O telefone tocava, mas ninguém atendia. Depois de um tempo, foi direto para a caixa postal. Os pais procuraram durante toda a noite e chamaram a polícia ao amanhecer. Inicialmente, a polícia não deu muita importância, já que Brandon era maior de idade. Mas quando investigaram os registros da operadora, fizeram uma descoberta chocante. Brandon não estava perto de Lind. Ele estava a mais de 40 quilômetros de distância, perto da cidade de Taunton. Brandon havia se perdido completamente, pensando estar em um lugar quando na verdade estava em outro totalmente diferente. As buscas foram intensas. Cães farejadores seguiram o rastro até o rio Yellow Medicine. Helicópteros sobrevoaram a área. Voluntários vasculharam quilômetros de campos. Mergulhadores exploraram o rio. Foi uma das maiores buscas da história de Minnesota. O resultado? Nada foi encontrado. Nem o corpo, nem roupas, nem o celular, nem qualquer sinal de Brandon. A primeira teoria é que ele se afogou no rio. Brandon mencionou ouvir água corrente e os cães perderam o rastro perto do rio. Ele pode ter caído acidentalmente. Mas há um problema com essa teoria. O rio foi dragado múltiplas vezes e nada foi encontrado. Além disso, em maio, o rio estava baixo e calmo. A segunda teoria é hipotermia e desorientação. Era madrugada, temperatura baixa, e ele caminhou por quase uma hora. Pode ter entrado em estado de confusão. Mas Brandon parecia lúcido ao telefone até o último segundo. A terceira teoria envolve um acidente em fazenda. A região tem muitos silos, poços e equipamentos agrícolas. Ele pode ter caído em alguma estrutura. Porém, todas as propriedades foram investigadas minuciosamente. A quarta teoria é crime. O grito, oh merda, sugere que ele viu algo inesperado. Pode ter encontrado alguém ou algo perigoso. Mas não havia sinais de luta, nenhuma evidência de crime. Alguns sugerem desaparecimento voluntário, que ele fugiu propositalmente. Mas Brandon deixou todas suas coisas, incluindo o carro. Seu cartão de crédito e conta bancária nunca mais foram usados. Existem pontos que tornam o caso ainda mais estranho. O carro foi encontrado, estava realmente em uma vala, mas perfeitamente acessível e sem danos graves. Brandon poderia ter saído dirigindo com um reboque simples. Ele estava indo na direção oposta. Tudo indica que Brandon estava dirigindo para o lado contrário de casa, mesmo conhecendo bem a região. As luzes que ele viu também são um mistério. Brandon jurou estar vendo as luzes de Lind. O que ele estava realmente vendo? O grito final, oh merda, não é um grito de dor ou medo extremo. É mais uma expressão de surpresa ou percepção súbita de algo. O celular nunca mais deu sinal.
A bateria duraria mais horas. Por que parou de funcionar imediatamente? E os cães farejadores seguiram o rastro até o rio e pararam. Como se Brandon tivesse simplesmente sumido ali. O caso nunca foi resolvido. Brandon Swanson continua oficialmente desaparecido. Em 2009, Minnesota aprovou a Lei de Brandon em sua homenagem, permitindo que a polícia inicie buscas imediatas por adultos desaparecidos em circunstâncias gravosas, sem precisar esperar 24 horas. Os pais de Brandon nunca desistiram. Organizam buscas anuais e mantêm o caso vivo na mídia. A mãe, Annette, disse em entrevista: "Ele simplesmente evaporou. Não faz sentido." Brandon Swanson desapareceu enquanto falava ao telefone com seus pais. Em um segundo ele estava lá. No próximo, havia sumido. Foram mais de 16 anos desde aquela noite. E ainda não há respostas. O que aconteceu naquele campo escuro em Minnesota? Brandon caiu em algum lugar onde nunca foi encontrado? Algo mais sinistro ocorreu? Ou existe uma explicação que ainda não consideramos? O caso de Brandon Swanson permanece como um dos desaparecimentos mais perturbadores e inexplicáveis dos Estados Unidos. Se você tiver qualquer informação sobre Brandon Swanson, entre em contato com o Departamento de Polícia do Condado de Lincoln, Minnesota.